Olá, povo brasileiro. Eu estou aqui para ler mais um capítulo do livro Autobiografia de um Yogi. No vídeo anterior, eu estava lendo dentro do cemitério e notei que fazer vídeo em locais públicos não dá certo. Por quê? Porque cada hora tem um problema diferente. É um passarinho que atrapalha, borboleta que voa. Teve uma vez que uma borboleta tentou pousar na minha orelha, numa praça, quando eu estava lendo na Praça do Centenário. Veio uma borboleta e tentou pousar na minha orelha. E na mesma Praça do Centenário, centenas de mosquitos tentaram me morder, ficaram me rondando. Outra parte na Praça do Centenário também, pessoas que não entenderam o que eu estava fazendo começaram a mexer comigo para atrapalhar a gravação. Porque quem não acompanha o meu canal do YouTube vai pensar que é uma loucura que eu estou fazendo. Eu estou sentado falando sozinho numa praça. Outro vídeo também que não deu certo, que eu tive que parar às pressas e sair correndo, foi na frente da Câmara Municipal de Resende, porque ali é um local de muito movimento, entrada de um prédio, o prédio da empresa telefônica ficava bem na minha frente, e atrás ficava a Câmara Municipal. Então, quem entrava dentro do prédio da empresa telefônica fazia barulho na porta de ferro, teve carros barulhentos que passaram perto, carro com som alto que passa perto. Lá também, próximo à Ponte Velha, também outra dificuldade que teve lá foi que todo mundo que passava na calçada, à margem do rio, onde eu estava, né, olhava espantado. O que esse cara está falando sozinho? Teve gente que estava passando de carro, parou para ver o que eu estava fazendo. Então, assim, local público não dá certo. Vou parar de filmar em local público e vou voltar a fazer minhas gravações dentro de casa. Aqui ninguém me atrapalha, ninguém vai ficar parando para me observar. E todo mundo que acompanha meu canal do YouTube já está entendendo o que eu estou fazendo. Então é isso. Por isso que eu vou voltar a gravar dentro de casa. Local público não dá certo. Aqui. Eu parei de ler a autobiografia de um yogi no último vídeo, na página 141. É o capítulo 12. Dessa vez eu vou terminar esse capítulo. Prosseguindo com a leitura, a página 141, Autobiografia de um Yogi, capítulo 12. A inteligência aguda tem 2 gumes. Certa vez observou o mestre, referindo-se à mente brilhante de Kumar. Pode ser usada construtiva ou destrutivamente, como uma faca, para lancetar o tumor da ignorância ou para decapitar o próprio indivíduo. A inteligência só é corretamente direcionada depois que a mente reconhece ser impossível escapar das leis espirituais. Meu guru convivia sem constrangimento com discípulos masculinos e femininos, tratando todos como crianças, percebendo a igualdade de suas almas. Nenhuma distinção fazia entre eles e nenhuma parcialidade demonstrava. Durante o sono, você não sabe se é homem ou mulher, dizia.
Assim como um homem representando o papel de uma mulher não se torna uma mulher, assim a alma, representando tanto homem quanto mulher, permanece sem alteração. A alma é a imagem de Deus, imutável, absoluta. Siri Yukteswar nunca evitou as mulheres, nem as culpava de serem a causa da queda do homem. Comentava que também as mulheres têm de se defrontar com a tentação do sexo oposto. Certa vez, perguntei ao mestre por que um grande salto da antiguidade santo. Por que um grande santo da antiguidade chamara a mulher a porta do inferno? Uma jovem deve ter lhe transtornado a paz de espírito quando moço, meu guru respondeu causticamente. Do contrário, não teria acusado a mulher, e sim alguma falha em seu próprio autodomínio. Se um visitante se atrevia a contar, no eremitério, uma história maliciosa, o mestre mantinha silêncio impassível. Não se deixem fustigar pelo látego provocante de um belo rosto, dizia aos discípulos. Como podem os escravos dos sentidos apreciar o mundo? Sabores e aromas sutis lhes escapam, enquanto rastejam no lodo primitivo. Todo o discernimento refinado está perdido para os elementares. Estudantes procurando fugir à ilusão do sexo, induzida por Maya, recebiam de Siri Yukteswar conselhos pacientes e compreensivos. Assim como a fome, e não a gula, tem um propósito legítimo, também o instinto sexual foi criado pela natureza unicamente para a propagação das espécies, e não para manter acesos apetites insaciáveis, dizia ele. Destruam os maus desejos agora, do contrário permanecerão com vocês depois que o corpo astral separar de seu invólucro físico. Mesmo quando a carne é fraca, a mente deve resistir constantemente. Se a tentação os assaltar com força cruel, vençam-na por meio da análise impessoal e da vontade indomável. Todas as paixões naturais podem ser dominadas. Conservem seus poderes. Sejam como o oceano em sua vasta capacidade, absorvendo calmamente todos os rios tributários dos sentidos. Desejos sensoriais renovados diariamente drenam a paz interior. São como fendas num reservatório que permitem às águas vitais se perderem no solo deserto do materialismo. O impulso dos maus desejos, potente e ativador, é o maior inimigo da felicidade humana. Andem pelo mundo como leões do autodomínio. Não consintam que as fraquezas dos sentidos saltem ao seu redor como sapos. Um verdadeiro devoto termina por se libertar de todas as compulsões instintivas. Ele transforma sua necessidade de afeto humano em aspiração a Deus apenas. Amor solitário por ser onipresente. A mãe de Siri Yukteswar morava no distrito de Hana Mahal, em Benares, onde fiz a primeira visita a meu guru. Cheia de graça e bondade, era, entretanto, mulher de opiniões bem definidas. Um dia, estando de pé no terraço de sua casa, observei mãe e filho conversando. O mestre, à sua maneira serena e sensata, tentava convencê-la de algo. Evidentemente, não teve êxito. Ela abanou a cabeça com grande vigor. Não, meu filho, vá-se embora, já! Suas sábias palavras não são para mim. Não sou sua discípula. Siri Yukteswar afastou-se sem mais argumentos, como uma criança repreendida. Comoveu-me seu grande respeito pela mãe, mesmo quando esta
não tinha uma atitude razoável. Ela o via apenas como o seu filhinho, não como um sábio. Havia um certo encanto neste banal incidente. Iluminava outro aspecto da natureza invulgar do meu guru, internamente humilde e externamente inflexível. As regras monásticas proíbem ao Swami conservar-se atado a laços mundanos depois de pronunciar votos solenes. Não pode realizar ritos cerimoniais familiares obrigatórios aos chefes de família. Entretanto, Shankara, reorganizador da antiga ordem dos Swamis, desobedeceu às prescrições. Após a morte da mãe, muito amada, cremou-lhe o corpo com fogo celeste que fez surgir, erguendo a própria mão. Também Sri Yukteswar não tomou conhecimento das restrições de maneira menos espetacular. Quando sua mãe morreu, encarregou-se dos ritos de cremação junto ao Ganges sagrado em Benares e alimentou muitos brahmanes, de acordo com o costume hindu. As proibições chástricas destinavam-se a ajudar os swamis a transcender identificações limitadas. Shankara e Sri Yukteswar tinham seus seres totalmente submersos no espírito impessoal. Não precisavam do resgate pelas regras. Às vezes, também, um mestre propositalmente ignora um cânone, a fim de sustentar o princípio como superior à forma, e, independente desta, assim Jesus colheu espigas de trigo em dia de descanso. Aos críticos inevitáveis disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Esta passagem está registrada na Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Executando as Escrituras, Sri Yukteswar lia pouco, e contudo estava invariavelmente informado sobre as últimas descobertas científicas e outros progressos do conhecimento. Quando assim o queria, o mestre podia instantaneamente sintonizar sua mente com a de qualquer homem. Um poder yogi mencionado no Yoga Sutra, livro 3, capítulo 19, de Patanjali. Seus poderes como o rádio humano e a natureza dos pensamentos são explicados nas páginas 168 e 169 deste livro aqui, A Autobiografia de um Yogi. Quando chegar lá, vocês vão entender. E interlocutor brilhante, apreciava trocar ideias sobre inúmeros tópicos com seus hóspedes. Sua inteligência sagaz e riso jovial animavam qualquer discussão. Frequentemente sério, o mestre nunca era sombrio. Costumava dizer, citando a Bíblia: para buscar Deus, os homens não necessitam desfigurar seus rostos. Esta passagem está escrita na Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Lembrem-se de que o encontro com Deus significa o funeral de
todos os pesares. Dentre os filósofos, professores, advogados e cientistas que vinham ao eremitério, alguns em sua primeira visita, chegavam pensando em encontrar um religioso ortodoxo. Ocasionalmente, um sorriso desdenhoso ou um olhar de tolerância divertida denunciava que os novos visitantes não esperavam ouvir mais que alguns piedosos lugares comuns. Após conversarem com Siri e Yukteswar e descobrirem que ele penetrava com percepção exata em seus campos de conhecimento especializados, era com relutância que partiam. Meu guru, comumente, era gentil e afável com os visitantes. Dava as boas-vindas com encantadora cordialidade. Entretanto, os ególatras e inveterados algumas vezes sofriam um choque revigorante. No mestre, deparavam-se com fria indiferença ou com oposição formidável, gelo ou ferro. Certa ocasião, um renomado químico cruzou armas com Siri Yukteswar. O visitante não admitia a existência de Deus, já que a ciência não concebera modo algum de detectá-lo. O Senhor, pois, fracassou inexplicavelmente em suas tentativas de isolar o poder supremo em tubos de ensaio. O olhar do mestre era severo. Recomendo uma nova experiência. Examine seus pensamentos sem interrupção durante 24 horas. Depois, não se admire mais da ausência de Deus. Um famoso erudito recebeu sacudida semelhante. Aconteceu em sua primeira visita ao ashram. As vigas do teto ressoavam enquanto o visitante declamava passagens do Mahabharata, Upanishad e Bhásyas, comentários de Shankara. Os Upanishads Vedanta, literalmente final dos Vedas, que aparecem em certas partes dos 4 Vedas, são resumos essenciais que formam a base doutrinária da religião hindu. Schopenhauer exaltou-lhe os pensamentos profundos, originais e sublimes, acrescentando: o acesso aos Vedas em traduções ocidentais dos Upanishads é, aos meus olhos, o maior privilégio que este século pode reverenciar em relação a todos os séculos anteriores. Estou esperando ouvi-lo. O tom de Siri Yukteswar era interrogativo, como se houvesse reinado silêncio absoluto. O erudito ficou perplexo. Houve uma superabundância de citações. As palavras do mestre provocaram-me convulsões de riso. Agachado em meu canto, a respeitosa distância do visitante. Mas que comentário original pode o senhor fornecer, proveniente da singularidade de sua própria vida? Que texto sagrado o senhor assimilou e fez seu? De que forma estas verdades intemporais renovaram a sua natureza? Estar satisfeito em ser uma vitrola vazia, repetindo mecanicamente as palavras de outros homens? Desisto. O desgosto
o desgosto do erudito era cômico. Não possuo realização interna. Talvez pela primeira vez ele compreendeu que saber onde colocar o crema não poupa ninguém da dormência espiritual suprema. Estes pedantes desalmados cheiram a querosene de lampião, sem motivo, comentou meu guru após a partida do homem castigado. Consideram a filosofia como um brando exercício de ginástica intelectual. Seus elevados pensamentos permanecem cuidadosamente desvinculados tanto da crueza de sua ação exterior, como de qualquer flagelante disciplina interna. O mestre salientava, entre outras ocasiões, a futilidade da mera leitura de livros. Não confunda a compreensão com um vocabulário maior, comentava ele. As obras sagradas são benéficas para estimular o desejo de realização interna. Se um versículo de cada vez for vagarosamente assimilado. Do contrário, o estudo intelectual contínuo pode resultar em vaidade, falsa satisfação e conhecimento indigesto. Sri Yukteswar relatou algo de sua própria experiência ao receber instruções nas Escrituras. O cenário era um eremitério na floresta em Bengala Oriental, onde observava um instrutor renomado, Dabru Balav. Seu método, simultaneamente simples e difícil, era comum na Índia antiga. Dabru Balav reunira os discípulos ao seu redor. O sagrado Bhagavad Gita foi aberto diante deles. Imperturbavelmente estudaram uma passagem durante meia hora, depois fecharam os olhos. Outra meia hora decorreu. O mestre fez um breve comentário. Imóveis meditaram ainda por uma hora. Por fim, o guru falou. Compreendem agora o versículo? Sim, senhor. Alguém do grupo aventurou-se a afirmar. Não completamente. Procurem a vitalidade espiritual que deu a estas palavras o poder de renovar a Índia, século após século. E passou-se outra hora em silêncio. O mestre dispensou os discípulos e virou-se para Sri Yukteswar. Conhece o Bhagavad Gita? Não, senhor. Na verdade, não. Apesar dos meus olhos e minha mente terem percorrido suas páginas muitas vezes. Centenas de pessoas deram uma resposta diferente. O grande sábio sorriu ao meu mestre, abençoando-o. Se alguém se ocupa com a exibição exterior da riqueza das Escrituras, que tempo lhe sobra para o silencioso mergulho interno em busca das pérolas de valor incalculável? Sri Yukteswar dirigia o estudo de seus próprios discípulos pelo mesmo método intensivo de concentração total. A sabedoria não é assimilada com os olhos, mas com os átomos, dizia. Quando a convicção de uma verdade não estiver apenas em seu cérebro, mas em todo o seu ser, poderão modestamente dar testemunho de seu significado. Ele desencorajava qualquer tendência que o estudante pudesse ter, de considerar o conhecimento livresco como degrau necessário à realização espiritual. Numa única frase, os rishis escreveram profundezas tais que os comentaristas eruditos ainda se ocupavam delas, geração após geração, disse ele. As intermináveis polêmicas literárias são para mentes vagarosas.
Que pensamento libertador mais rápido que Deus é? Ou melhor, Deus. Que pensamento libertador mais rápido que Deus é? Ou melhor, Deus. Mas o homem não retorna facilmente à simplicidade. Raras vezes é Deus o que importa ao intelectual, e sim as pomposidades aprendidas. Seu ego fica feliz com tal erudição. Homens orgulhosamente conscientes de sua riqueza ou posição mundana viam-se propensos na presença do mestre a acrescentar humildade às suas posses. Certa ocasião, um magistrado local solicitou uma entrevista no eremitério à beira-mar, em Puri. O homem tinha uma reputação de ser cruel e também o poder de nos expropriar do ashram. Mencionei o fato a meu guru, mas ele sentou-se com ar de quem não se dobra e não se levantou para cumprimentar o visitante. Ligeiramente nervoso, agachei-me perto da porta. Sri Yukteswar não me deu ordem de buscar uma cadeira para o magistrado, que teve de contentar-se com um caixote. Não se concretizavam as óbvias expectativas do visitante, de que sua importância seria cerimoniosamente reconhecida. Seguiu-se uma discussão metafísica. O hóspede emaranhou-se em interpretações errôneas das Escrituras. À medida que sua certeza afundava, sua raiva emergia. Sabe que tirei primeiro lugar no exame de mestrado? A razão havia abandonado, mas ele ainda podia gritar. Senhor magistrado, esquece-se de que aqui não é o seu tribunal, replicou o mestre sereno. Desses comentários infantis, poderíamos deduzir que sua carreira na faculdade foi medíocre. Em todo caso, um diploma universitário nada tem a ver com a compreensão védica. Não se produzem santos às fornadas a cada semestre, como se produzem contadores. Depois de um silêncio estupefato, o hóspede riu gostosamente. Este é o meu primeiro encontro com um magistrado celestial, disse. Mais tarde fez uma solicitação formal, fundamentada em termos legais, que evidentemente eram parte e bagagem de seu ser, para ser aceito como discípulo em caráter probatório. Em diversas ocasiões, Sri Yukteswar, como Lahiri Mahasaya, desencorajou estudantes imaturos que pretendiam ingressar na ordem de swamis. Usar a túnica ocre quando não se tem a realização divina é iludir. Cadê? Usar uma túnica ocre quando não se tem a realização divina é iludir a sociedade, disseram ambos os mestres. Esqueça os símbolos exteriores de renúncia que podem prejudicar, levando a um falso orgulho. Nada disso tem importância, exceto o avanço espiritual firme e diário. Para obtê-lo, pratique
Kriya Yoga. Ao medir o valor de um homem, um santo emprega um critério invariável, bem diferente dos imutáveis padrões do mundo. A humanidade, que vê a si mesma tão variada, é vista por um mestre como dividida em apenas duas classes: ignorantes que não procuram Deus e sábios que o procuram. Meu guru cuidava pessoalmente dos detalhes da administração de sua propriedade. Pessoas inescrupulosas, em várias ocasiões, tentaram apossar-se de sua terra ancestral, com determinação e até intentando ações judiciais. Sri Yukteswar venceu todos os seus oponentes. Sujeitou-se a estas experiências penosas, movido pelo desejo de jamais ser um guru mendicante ou uma carga para seus discípulos. Sua independência financeira era um dos motivos que desproviam meu mestre, alarmantemente fraco, das astúcias da diplomacia. Ao contrário dos instrutores que têm de lisonjear aqueles que o sustentam, meu guru era impermeável às influências abertas ou sutis da riqueza alheia. Nunca ouvi pedir dinheiro ou mesmo sugerir que o dessem para qualquer finalidade. Em seu eremitério, dava educação gratuita a todos os discípulos. Um oficial de justiça chegou, certo dia, ao ashram de Serampore para uma intimação legal. Um discípulo de nome Kanai e eu o conduzimos à presença do mestre. A atitude do oficial para com Sri Yukteswar foi ofensiva. Far-lhe-á bem deixar as sombras de seu eremitério e respirar o ar honesto de um tribunal, disse com desprezo. Não me pude conter. Outra palavra sua de insolência e o atirarei ao chão. Avancei ameaçadoramente. Kanai também gritava. Ó infeliz! Como se atreve a trazer suas blasfêmias para este santo ashram? Mas o mestre colocou-se em atitude protetora à frente do ofensor. Não fiquem agitados por tão pouco. Este homem está apenas cumprindo o seu dever. O oficial, confuso com esta recepção cheia de contrastes, apresentou suas desculpas respeitosas e retirou-se apressadamente. Era assombroso descobrir que um mestre com essa vontade ígnea fosse tão calmo internamente. Ele se enquadrava na definição védica de um homem de Deus, mais suave que a flor quando se trata de bondade, mais forte que o trovão quando os princípios estão em jogo. No mundo sempre existem aqueles que, segundo Browning, não toleram a luz, sendo eles próprios obscuros. Às vezes, um desconhecido, exaltado por alguma ofensa imaginária, censurava severamente Sri Yukteswar. Meu imperturbável guru ouvia atenta e cortesmente, analisando-se a si mesmo para ver se havia algum traço de verdade na acusação. Estas cenas me recordavam uma das observações inimitáveis de meu mestre. Algumas pessoas tentam ser altas, cortando a cabeça das outras. A compostura infalível de um santo impressiona mais que qualquer sermão. Quem demora a se encolerizar é superior ao poderoso. Quem governa seu espírito
é maior que o conquistador de uma cidade. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Com frequência refleti que meu majestoso mestre poderia ter sido facilmente um imperador ou um guerreiro que teria feito tremer Com frequência refleti que meu majestoso mestre poderia ter sido facilmente um imperador ou um guerreiro que teria feito tremer o mundo se houvesse concentrado sua mente na fama ou nas conquistas terrenas. Em vez disso, escolhera investir contra as cidadelas da raiva e do egoísmo, cuja queda significa a ascensão do homem. Fim do capítulo 12.